Galera, tudo bem com vocês? Olha, missionário João Batista Ferreira passando aqui para mais um pequeno vídeo. Hoje eu vou passar alguma coisa da Bíblia para nós, para não ficar sem a Bíblia, mas sem as Sagradas Escrituras, mas dentro desse vídeo do nosso ex-pastor, né, Jean-Pierre, agora missionário católico. Ele vai mostrar aqui a convenção de uma protestante, porque é interessante ver um diálogo de uma ex-protestante. Porque ela vai mostrar como era que ela via o catolicismo dentro de um protestantismo, porque ela nasceu protestante. E aí vocês vão entender melhor qual é a espiritualidade dela hoje, dentro do contexto do catolicismo e a Santa Missa. Vocês vão ver aí, vai ser bem interessante. Primeiro, eu vou deixar aqui um pouquinho o vídeo Jean-Pierre. Ele vai falar um pouquinho do que é ser um cristão, mas ele vai apresentar também um livro que ele está vendendo sobre a questão da Inquisição e as bruxas na era medieval, né? E aí a gente depois vamos ver um pouco do testemunho da mulher, tá certo? Vamos lá para nós ver. Seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, eu quero mais uma vez mencionar o livro As Bruxas e a Inquisição Protestante. Um material claro e objetivo que vai ajudar os irmãos a responder às acusações dos protestantes sobre a Inquisição. Acusações estas baseadas apenas em argumentos construídos aí por inimigos da igreja, com o intuito de trazer dúvidas sobre as ações da igreja na Idade Média. Nesse livro você vai descobrir que a caça às bruxas, liderada por líderes protestantes, essa sim foi uma das páginas mais sangrentas da história da revolta protestante. A Santa Igreja Católica ensina que a santidade é a vocação universal de todos os batizados e consiste em viver a vida cristã em plenitude através da obediência à vontade de Deus alcançada com a cooperação da graça divina e o esforço pessoal. Essa busca pela perfeição, expressa no convite de Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito, envolve uma renúncia de si, mortificação das paixões e conformidade com a vontade divina. A santidade se manifesta em um processo de... Vocês estão vendo aqui que ele está falando um contexto aqui um pouco do batizado, mas ele vai entrar no testemunho agora da mulher, tá certo? Transformação moral e espiritual, alimentado pela oração, sacramentos e as pequenas ações do dia a dia. E, para encerrar o vídeo de hoje, eu quero convidar você a acompanhar mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Oi, tudo bem? Então, eu sempre fui da igreja evangélica desde berço. Eu pregava a palavra na igreja a qual eu fiz parte, mas eu tive um encontro assim com Jesus de uma forma diferente, sabe? Eu sempre servi a Jesus na igreja evangélica, mas eu ficava assim me questionando por que a igreja evangélica critica tanto a igreja católica. Por que isso, né? Vocês reparem que ela vai encontrar o caminho da verdade depois que ela começa a se questionar. Ela estava ali no cantinho dela, ela vai começar a se questionar por que acusações contra a igreja católica. De onde vem? Como surgiram? E aí ela vai nas fontes. Se todo protestante fizesse isso e fosse de uma maneira aberta e, pode dizer assim, completamente livre para escutar, sem pressão alguma, ele entender que a maioria, ou quase todas, as acusações que vêm contra a igreja católica, ela vem de uma origem fantasiosa, né? Vamos continuar. Por que quer converter o católico? Será que o católico não é convertido? Será que ele não serve a Jesus? O que acontece, né? Então eu fui buscar isso, pesquisar, E é interessante entender também, por que só converteu os católicos? Se
A gente somos cristãos, assim como os irmãos protestantes se dizem cristãos também, né? Que coisa de louco, né? Mas vamos ver o que ela vai continuar nas suas argumentações, né? Pesquisei muito, eu estudei bastante a respeito da igreja e pude perceber que muitas coisas que eu acreditava ser verdade a respeito da Igreja Católica não eram. Eram falácias, eram apenas coisas que as pessoas criavam para nos afastar da igreja que Jesus Cristo fundou. E quando eu fui descobrindo as verdades da Igreja Católica, eu fui assim ficando impressionada. E até que um dia eu resolvi ir à missa. Eu fui à missa e... Aqui está o grande ponto. Ela resolveu ir para onde? Para a missa. Né? É interessante que aqui a gente pega as Sagradas Escrituras. Vamos colocar para vocês aqui no capítulo 10, na primeira carta aos Coríntios. Né? No verso 17 vai dizer assim: visto que há um só pão, nós, embora muitos, formamos um só corpo. Nós todos que participamos do mesmo pão. Aí foi onde ela encheu-se de graça, quando ela entendeu a questão da Santa Missa. Né? Também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 21, vai dizer assim: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Queremos, porventura, provocar o Senhor a emolação? Acaso somos mais fortes do que ele? Essa protestante aqui se tornou católica porque ela viu o sagrado nos seus olhos e ela entendeu que ali estava a pura verdade. Vamos continuar, mãe. Eu percebi que era algo assim tão espiritual. Eu senti tanta presença de Jesus naquele lugar. Não era nada daquilo que as pessoas falavam. Então eu fui presenteada com um livro, O Banquete do Cordeiro. O Banquete do Cordeiro é um livro escrito por Scott Hahn, doutor em teologia, um ex-evangélico protestante, né? Quem nunca leu O Banquete do Cordeiro, que leia. Eu tenho aqui em minha casa, já li tanto O Banquete do Cordeiro como Todos os Caminhos nos Levam a Roma, do grande teólogo católico Scott Hahn, que era um pastor presbiteriano muito renomado, né? Que também teve esse encontro, essa conversão na Igreja Católica. Mesmo sendo doutor em teologia, mesmo sendo um pastor, né? Mesmo sendo bacharel em ter um conhecimento assim fantástico, incrível, mas ele teve um reencontro, né, com Jesus na Igreja Católica, onde ele pôde também perceber o milagre, né, da Santa Missa. O que realmente acontece em uma missa, o que a igreja prega de fato e de verdade, como que é tudo isso. E eu me encantei com a presença de Jesus naquele lugar. Eu me encantei com a presença de Jesus naquele altar. E é por isso que hoje eu sou católica apostólica romana, porque tive um chamado naquele lugar, onde a presença de Jesus... Olha, os protestantes dizem assim: eu sou católica apostólica romana. Olha que coisa, hein? Tem que ter de fato uma conversão pura e sincera e verdadeira, né? Eu sou católica apostólica romana, assim ela falou. É real e é transformador. É algo assim que não dá para descrever em palavras. Eu acho que não tem palavras para dizer o quão é maravilhoso estar na casa de Deus. O quão maravilhoso é sentir a presença de Jesus naquele altar. O quão é maravilhoso a missa. A missa é um pedacinho do céu na terra. É algo... Olha, quando ela termina, a missa é um pedacinho do céu na terra, eu paro para nós finalizarmos o vídeo, porque é isso que a maioria de todos, aliás, todos os protestantes que se converteram ao catolicismo,
grande galardão é isso, a Santa Missa. Os pastores, eles brigam, eles gritam, eles ficam furiosos, mas não tem jeito. O culto protestante, ele nunca vai ser uma Santa Missa. Nunca vai ser uma Santa Missa. É interessante que no capítulo 3 da 2 Timóteo vai ter algo, São Paulo vai escrever algo interessante sobre essa questão dos pastores que enganam mulheres com poucas instruções. São Paulo vai colocar assim, ó, aqui não foi o caso dessa que nasceu protestante e depois converteu-se ao catolicismo. Por causa de ver tantas pessoas acusando a Igreja Católica, ela vai buscar e ali ela encontra a verdade. Mas repare que no capítulo 3, verso 3 de 2 Timóteo, São Paulo escrevendo a Timóteo, vai ter assim, ó, sem afeições, sem paz, caluniadores, incontinentes, desumanos, sem benignidade, traidores, protervos, orgulhosos, e mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas renegando o que faz a força dela. Foge também destes, porque deles procedem o que entram pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecado, movidas por várias paixões. Aqui Paulo, não é o caso dessa nossa irmã aqui que nasceu protestante, mas aqui Paulo está falando, e aí ela se converteu ao catolicismo. Paulo vai falar das mulheres de hoje, né? Quando ele fala mulherzinha, ele quer dizer uma pessoa com pouco conhecimento e que é tragada por esses falsos mestres, falsos pastores, em meio a essas paixões, e aí afasta essas pessoas da igreja, né? Essa passagem é bem interessante para a gente meditar em casa. 2 Timóteo, capítulo 3, verso do 3 ao 5, vai falar do 3 ao 6, vai falar justamente sobre essa questão, né? Esse testemunho é bem interessante porque eu coloquei e fui passar de novo para o canal aqui, porque é justamente na missa onde ela encontrou, né, a graça de Deus e a verdade. Os irmãos protestantes ficam furiosos, tem gente aqui que fica revoltoso no canal, né? Mas é assim, que salve a Maria e que viva Cristo Rei. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.